Uma boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui para celebrarmos ao Senhor, aquele que vive, aquele que reina sobre as nossas vidas. Nós vamos falar com Deus neste momento. O Senhor possa estar abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Jesus, pela tua bondade, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Mesmo, Deus, em meio às dificuldades, às lutas, nós podemos ver o Deus da nossa provisão. Tu és o Deus da nossa provisão, aquele em quem confiamos, aquele em quem cremos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E nós estamos aqui, Senhor, para te engrandecer, para te louvar. Cada lar, ó Deus, abre as portas da sua casa para te engrandecer, Jesus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa salvação e em Ti confiamos, Pai. Por isso, Deus, venha nos abençoar. Venha, Deus, abençoar cada lar que necessita de cura, Deus, que necessita de restauração. Cada família, ó Deus, que possui seus entes queridos, ó Deus, enlutados ou em leitos de hospitais, que o Senhor venha estar abençoando, Jesus, a vida de cada um. Nós precisamos de Ti, Senhor, e queremos mais do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Por isso, celebre ao Senhor nesta noite. Nós viemos por Ti. O que eu faria sem Ti?
eu estaria sem ti, Jesus, meu Jesus. Ao que está sentado sobre o trono de glória, seja adorado, seja adorado. Ao que está sentado sobre o trono de glória, seja adorado, seja adorado. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós queremos adorá-lo, em espírito, em verdade, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, pois só Ele que merece essa adoração, esse louvor, o nosso Deus. Ele é digno. Em espírito e em verdade, te adoramos.
Glória seja dada ao Senhor, amém? Hoje nós estamos num formato quanto diferente. Neste exato momento é de manhã, e se você está nos vendo à noite, isso porque nós estamos vivendo um momento aqui no município onde a igreja está situada, que existe um decreto do qual nós precisamos cumprir. E esse decreto limitou um horário onde as pessoas podem estar nas ruas, onde elas podem estar em algumas outras atividades. E aí a gente não conseguiria produzir essa live aqui num horário para além desse que nós estamos fazendo. Então hoje nós estamos em um ambiente de culto exclusivamente online. Ele não está acontecendo presencialmente aqui no templo, mas nós estamos preparando aqui neste momento, e é óbvio, cultuando a Deus também. Mas você que está agora nos assistindo, faz isso à noite, porque é o horário que nós estamos exibindo o culto que agora neste momento nós estamos prestando ao Senhor. Bom ter você na nossa live. Bom estar contigo neste momento. Já podemos cantar ao Senhor, já podemos exaltar o nome do nosso Deus, e vamos viver inúmeras outras coisas aqui também. Trazendo apenas um pouco mais de explicação desse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos até o dia 4 do mês próximo, 4 de abril, nesse formato de apenas cultos através da nossa transmissão. É um tempo que nós suspendemos os cultos presenciais aqui na igreja e as demais reuniões que também acontecem. Mas fique em paz, muito em breve você vai poder estar conosco aqui também presencialmente. A gente continua orando para que Deus intervenha na saúde das pessoas, para que Deus intervenha nesse contexto que nós estamos vivendo e traga alívio a todos nós em nome de Jesus, amém? A gente tem orado por isso e acredita de verdade que Deus também o fará. Nós estamos ainda dentro de um mês de campanha de missões mundiais. Eu quero te dar um recadinho. Caso você queira contribuir com missões, faça isso. Você pode fazer através do nosso PicPay, você pode fazer através dos dados de conta bancária e estar contribuindo com missões também. Se você falar, poxa pastor, mas sem o culto presencial, não dá para a gente poder incentivar mais missões, fique tranquilo. O mês pode finalizar, todavia a gente pode falar de missões em qualquer tempo. E talvez façamos isso também, mais uma vez, já no início do mês de abril, se a gente assim entender. Eu queria orar nesse momento, querido, orar contigo, orar pela vida de algumas pessoas que a gente entende que está atravessando um momento ainda mais difícil, um pouco mais delicado em sua saúde. Orar por você que de repente vai usar agora o chat aí e vai colocar o seu pedido de oração. Fique à vontade, meu irmão, para colocar. A nossa equipe da igreja, os irmãos que acompanham as transmissões, eles anotam esses pedidos e a gente consegue durante a semana movimentar a igreja em oração nesse tempo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, o nosso Pai, nesse momento. Senhor, a gente tem orado aqui, ó Deus, e não vamos deixar de orar, para que o Senhor intervenha, intervenha num contexto de saúde, ó Pai, de todo o nosso estado. Nosso estado está sofrendo, ó Deus, com os números que vão se aumentando a cada dia. Estamos sofrendo, ó Deus, pela dificuldade, ó Deus, de alcançar leitos disponíveis no nosso sistema de saúde estabelecido aqui em nosso estado. Existe, ó Deus, dificuldade, seja na via pública, seja na via particular. Por isso, ó Deus, esse tem sido um tempo onde não está fazendo diferença o poder aquisitivo, o poder econômico. Nós temos clamado ao Senhor, ó Deus, porque essa pandemia alcançou a todos nós.
Não existe diferença de raça, de cor, não existe diferença de sexo. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser novo, ó Deus, pode ser idoso. As pessoas estão sendo acometidas por essa doença, e não apenas essa, mas inúmeras outras fragilidades em sua saúde, e estão sendo, ó Deus, vitimadas dia após dia. E nós queremos agora levantar a nossa voz, ó Deus, com a autoridade no nome do Senhor Jesus, e clamamos a Ti para que intervenha, Deus. Toque, ó Pai, nessas pessoas que estão em leitos de enfermidade. Espírito Santo do Senhor, vai modificando o contexto dessa gente, Senhor. Permita, ó Pai, com que eles respondam positivamente ao tratamento através de medicamentos que têm sido dispensados. Permita, ó Deus, com que eles respondam perfeitamente bem, através, ó Deus, daqueles casos que estão tanto quanto mais graves, e estão precisando, ó Deus, de ventilação mecânica, de intubação, Senhor, mas que em nome de Jesus, o Senhor possa sarar essas pessoas, que em nome de Jesus, Deus, elas possam voltar para suas casas, para o seio de suas famílias. Nós oramos também, ó Deus, pelas autoridades constituídas. Clamamos ao Senhor para que as decisões sejam sábias e sejam com o temor do Senhor. Tem muita gente precisando trabalhar, Deus. Tem muita gente necessitando, ó Pai, colocar o pão sobre a mesa. Que o Senhor consiga promover o equilíbrio, Deus, entre este tempo que precisamos, quem sabe, tomar providências um tanto quanto mais rigorosas, cautelosas, mas que não prejudiquemos ninguém com essas decisões. Pai, que a Tua igreja continue de pé, servindo a esse povo, dando a eles, ó Deus, o alimento espiritual que eles tanto precisam, e aqueles que precisam de um pão material, Senhor, use-nos também, ó Deus, para que a fome seja saciada, para que o amparo seja estabelecido. Deus, nós clamamos a Ti, que a igreja não fique refém, Senhor, que ela não fique de mãos atadas, que ela não fique inoperante nesse tempo, mas que o Senhor continue nos abençoando, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu creio, queridos, de verdade, que Deus vai continuar falando aos nossos corações, continuar nos abençoando. Providências de Deus estão vindo aí. Deus vai resolver esse problemão que nós estamos vivendo, e nós o glorificaremos como aquele que tudo pode fazer. Há um recitativo bíblico que eu quero ler nesse momento. Logo após nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez, nós vamos cantar, salmodiar ao Senhor mais uma vez. Mas esse texto está no Salmo 28, a partir do verso 6. Serão poucos versos que nós estaremos lendo, o 6, o 7, o 8 e o 9. Logo no verso 9 a gente vai encerrar essa leitura. Mas Salmo 28, a partir do verso 6 até o verso 9, esse texto é um convite a mim e a você a entendermos quem é Deus para nós, ou quem deve ser Deus em nossa vida. E diz assim o texto da palavra do Senhor: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém, queridos? Como é bom ter o Senhor como nosso refúgio. Como é bom ter em Deus a nossa força. Como é bom entender que
que o Senhor é quem nos apacenta, é quem cuida de nós. Queridos, como filhos amados do Senhor, como filhos cuidados pelo nosso Deus, nós vamos adorar mais uma vez, nós vamos exaltar o nome dEle. E eu te convido, você está em casa agora, de repente dá uma afastada aí no sofá, joga um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, e vamos adorar o Senhor juntos nesse momento. Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Nós cremos que Cristo é o Todo-Poderoso, aquele que estava no princípio com Deus. Ele fez todas as coisas, é o nosso Rei soberano, e nós acreditamos que Ele tem poder para fazer aquilo que nós necessitamos neste momento. Então coloque diante do Senhor as suas dúvidas, as suas súplicas, coloque diante do Senhor o Todo-Poderoso. Nós cremos que Cristo é capaz de fazer aquilo
que nós nem imaginamos que poderia ser feito. Então, louve ao Senhor, declare que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, Ele é o princípio e fim. O Todo-Poderoso, Ele é tudo para as nossas vidas. Ele é Jesus, aquele em quem louvamos, aquele em quem acreditamos. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, oh. E não há outro, não há outro. Não há outro como tu, soberano e fiel. E não há outro como tu. Tu reinas, reinas sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Cremos, Pai, que Tu és o Todo-Poderoso. O Senhor reina sobre as nossas vidas, Jesus. E nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é capaz de fazer aquilo que nós nem imaginamos, Deus. Então cuida das nossas vidas, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, os pedidos que os irmãos têm feito neste momento, as suas orações, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, atendê-las de acordo com a Tua vontade, Jesus. E nós cremos, Senhor, que Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o início, Tu és o fim, Jesus. E tudo, ó Pai, que nós desejamos, tudo que nós somos, nós colocamos diante do Senhor, porque nós acreditamos nessa palavra, Deus. Tudo que temos, Senhor, nós colocamos diante de Ti e clamamos, faz o Teu querer em nós, Jesus. Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo
pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e fim, tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és Alfa e o ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Amém. Que nós possamos crer sempre nessa palavra. E, independente de qualquer situação, acreditar que Cristo é o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Vou fazer um exercício contigo que está aí pela live. Já compartilhou o link? Compartilhe o link de nossa live, abençoa outras pessoas. A gente teve na sexta-feira a retransmissão de uma das nossas edições do Sexta Rap. Foi muito legal. A gente já está vivendo esse contexto do decreto atual no município e fomos alcançados então na sexta-feira. A gente não teria condições de realizar o Sexta Rap no formato planejado. E aí, como nós não poderíamos fazê-lo aqui presencial com a limitação das pessoas, nós resolvemos então permitir com que as pessoas fossem alcançadas através da retransmissão. Porque se tratando de sexta-feira, o pessoal ia chegar do trabalho ainda, a gente também não conseguiria fazer apenas a transmissão da Sexta Rap, porque o horário para a gente poder produzir isso estenderia-se, e aí a gente acabaria encontrando uma outra dificuldade, que é o horário limite de estarmos aqui no município com as nossas atividades, que é um pouquinho mais para baixo aí do horário que a gente costuma produzir os nossos cultos. Esse é o motivo, e mais uma vez eu reitero, que este culto está acontecendo de manhã, no dia de hoje, no domingo, e você só está assistindo agora à noite, porque está alcançando a estreia neste momento. Razão pela qual também nós vamos ministrar aqui agora um momento de consagração de vida e de bens, porém ninguém virá aqui à frente no altar entregar o seu dízimo, a sua oferta, porque nós não estamos com o público aqui presente. Estamos só a equipe mesmo para que a gente possa produzir. E você, com certeza, vai ter oportunidade de viver esse culto também, daí de onde você está, fazendo, quem sabe, transferência para uma de nossas contas bancárias, ou mesmo utilizando o nosso aplicativo. Mas o mais importante é meditarmos na palavra do Senhor nesse tempo. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso de número 35. Esse é o texto da nossa meditação neste momento de consagração de vida e de bens no altar do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35, diz assim a palavra do nosso Deus: Tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer
os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Nós temos aqui 3 indicações muito boas da parte deste texto bíblico para as nossas vidas. A primeira é que nós temos uma missão que vem oriunda do nosso trabalho, oriunda dos recursos que nós temos e que está aqui como uma boa dica para nós, que é socorrer os necessitados. É a primeira grande missão que esse texto expõe para mim e para você como povo de Deus. Existem pessoas que necessitam, existem pessoas que precisam da extensão da minha mão, da extensão da sua mão, para que sejam socorridos. E para além dessa missão, nos vem o texto bíblico dizendo o que nos impulsiona a agir assim. O que nos impulsiona a fazer desse viver diário um viver de socorrer quem necessita. E a dica que o texto expõe é: isso deve ser feito a fim de que vocês, recordando as palavras de Jesus, lembre-se de quais eram elas. E o próprio Jesus nos anuncia a palavra da seguinte maneira: mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu quero, meu irmão, te dar aqui uma luz diante desse texto, de maneira bem prática, sobre algo que nós precisamos fazer. Você sabia que pode haver necessitados ao nosso lado e nós simplesmente não sabermos dessa realidade? Porque nem sempre o necessitado fala que tem necessidade. Nem sempre o necessitado expõe as suas dificuldades. Então, meu irmão, eu quero agora, em nome de Jesus, te dar uma direção bíblica, uma direção cristocêntrica. Esteja atento e consulte as pessoas se elas estão passando por um momento de necessidade. Ô pastor, não vou ser enxerido, não? Depende, qual vai ser a sua condução, né? Se você apenas quiser saber de como vai a vida das pessoas e com isso não tiver nenhum desejo genuíno de ajudá-las, você não passou de um enxerido e um fofoqueiro, não é verdade? Querendo de repente saber da vida dos outros, passar isso para frente. Não é essa a indicação. A indicação é: meu irmão, não sabendo se o vizinho da esquerda, da direita, da frente, ou da trás, passa por alguma dificuldade nesse tempo, só tem um jeito da gente ficar sabendo: é perguntar, é consultar. E talvez aquela pessoa que você menos imagine está precisando de alguma coisa. Se coloque em condição de necessitado nesse tempo. E sabe o que nós podemos fazer? De repente não suprir toda a necessidade dessa pessoa, mas sermos, quem sabe, um mínimo de alívio a ela. Sermos, quem sabe, alguém que vai trazer algum tipo de socorro a essa pessoa. E como igreja, irmãos, nós podemos nos unir, nós podemos nos juntar, e fazendo isso, a gente consegue trazer refrigério sobre a vida das pessoas, amém? Nós vamos orar nesse tempo. Você vai ter, querido, a oportunidade de dizimar, de ofertar, mas eu quero orar por sua vida, quero consagrar a sua vida neste momento e pedir ao Senhor que abençoe de verdade a sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, os teus filhos irão dizimar, os teus filhos irão ofertar, e os teus filhos estão à luz da tua palavra, Deus, sabendo que pode haver necessitados ao lado de cada um de nós. E é mistério, ó Deus, que o nosso trabalho, esse que tem trazido recursos a nós, esse que tem trazido, ó Deus, provisão a nós, é mistério que através dele também, do suor do nosso rosto, a gente possa socorrer àquele que precisa. E se precisássemos, ó Deus, de um estímulo para isso, recordar das tuas palavras nos estimula. O Senhor, ó Deus, nos ensinou que melhor é dar do que receber. Um dia, quem sabe, ó Deus, nós também
Poderemos estar em uma situação como quem está necessitado de algo. E será muito bom, ó Deus, que passando por isso um dia, a gente possa ter aqueles que estenderão a mão a nós para nos socorrer. Nesse tempo, ó Deus, que sejamos a igreja que socorre o necessitado, que se preocupa com aquele que precisa de pão espiritual e material. Usa as nossas vidas. É por isso que a Ti dedicaremos os nossos bens, os nossos recursos. É por isso que consagramos a nossa vida no Teu altar. Usa-nos para prover socorro aos outros. Em o nome de Jesus. Amém. Você pode fazer isso agora aí. De repente já está fazendo. Os dados de nossa conta bancária estão aí na tela. Você pode também escanear aí o QR Code e fazer a transferência no nosso aplicativo PicPay, e que Deus possa nos abençoar em o nome de Jesus. Amém? Quero te convidar, querido, a abrir a palavra do Senhor em um texto que servirá para nossa meditação no culto de hoje à noite. E esse texto, eu tenho de verdade uma expectativa que Deus possa estar falando de verdade aos nossos corações. Te convido a abrir a sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 17. Enquanto você abre, eu quero te indicar que a leitura será dos versos de 24 a verso de número 32. Então abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, versos de 24 a 32, será esse o texto que nós leremos. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero compartilhar com você o que eu tenho de expectativa na explanação desse texto. Sei que você está procurando ele aí, sei que está sendo projetado também, mas eu quero te dizer qual é a minha expectativa. Nós estamos vivendo num tempo, queridos, que a realidade já está difícil, não é verdade? Já está difícil. Posso te dizer assim, você estiver em casa aí do lado do maridão, do lado do seu filho, do lado do seu pai, dá para você olhar para ele e dizer assim, está difícil para todo mundo. E tá. Não está difícil apenas para quem está numa condição, quem sabe, mais grave. Está difícil para todo mundo, em todos os contextos. Mas para além dessa realidade, que não a nego, que sei que existe uma outra coisa que quer fazer intensificar o que já é um estado caótico, o que já é um estado difícil. São as informações que parecem não querer ajudar ninguém. Tem coisas, meus irmãos, que quando vêm, parece ter um único intuito, é colocar a gente mais para baixo. Já viu isso? Tem pessoas que parece que são profetas de caos apenas. Essa semana eu recebi inúmeros videozinhos de pessoas falando sobre quase o fim do mundo, numa data específica nesse mês. E do jeito que eu recebi os vídeos, eles ficaram no meu celular. Nem resposta eu dei. Porque, meu irmão, eu confesso para você que anunciador de notícia ruim, a gente tem demais. Profetas de caos, nós temos demais. Pessoas que têm usado os noticiários e para além da informação, que é o que nós precisamos, mas para além dela, deixar a vida da gente sem pensar se vai haver o amanhã, porque é mais ou menos nesse contexto que as notícias estão vindo, nós já temos demais. Então o pastor tem uma missão aqui com esse texto e com a palavra de hoje. A missão não é fácil, mas eu quero, em nome de Jesus, gerar uma espécie de bloqueio em sua mente e em seu coração, contra tudo aquilo que é ruim e que tem tentado alcançar o nosso coração e mente. Volto a te dizer que eu não estou aqui fazendo apologia de que o cenário não seja difícil. Eu sei que está difícil,
Mas eu quero, meu irmão, que você lide apenas com a realidade, que já é dura, que já é desafiadora, mas que você não seja, para além dessa realidade, bombardeado por um pessimismo descabido, por algo desenfreado que está fazendo um tantão de gente ficar mal, ficar com o coração apreensivo, apertado, ficar com a mente turbada, ficar, quem sabe, imaginando que já não é mais dias e nem motivos de se ter esperança. Deixa eu profetizar uma coisa para você. Enquanto Cristo Jesus for o meu e o seu Senhor, sempre haverá esperança para nós. Sempre haverá motivos de nós enxergarmos a luz no fim do túnel. Você não tem motivo, meu irmão, para se perder em si mesmo. Você não tem motivos para sucumbir diante desse cenário. O mar pode estar bravio, as ondas podem estar arrebentando sobre a nossa embarcação, mas Cristo está no nosso barco, amém? E isso faz nos dizer, a nossa vida vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Você já achou aí? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24 até o verso de número 32, diz assim a palavra: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que feria a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão a um homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Amém? Queridos, esse contexto nós conhecemos muito bem. Davi está quase iniciando uma das suas maiores guerras. Ele está a poucos instantes de travar uma das suas maiores batalhas. Este homem ao qual o texto se refere, sendo um homem pertencente ao exército filisteu, ele tem um nome, e o nome dele é Golias. Mas este não é qualquer homem, de verdade não é um homem comum. Este homem é um guerreiro, experimentado em batalhas e de uma estatura muito grande, fazendo com que fosse classificado como um gigante. Agora Davi está diante de um cenário, onde esse gigante filisteu está vindo de tempo em tempo, e os povos estão preparados, existe um vale no meio desses exércitos, e ele vai até aquele lugar.
E ele grita para o povo de Israel, mais ou menos assim com as minhas palavras: não tem homem não, não tem ninguém para me enfrentar não. Bastava que um único israelita fosse enfrentá-lo. Quem quer que ganhasse aquela luta, fazia do seu exército o exército vitorioso. E durante dias, Israel está sendo afrontado, o exército israelita está sendo afrontado. Golias está cada vez prevalecendo mais em sua soberba, em sua ironia, e ele faz isso porque não havia um único homem, soldado israelita, que se dispusesse a desafiar ou a topar o desafio de enfrentar Golias. É nesse contexto que nós lemos o texto bíblico, e o texto bíblico trará agora algumas aplicações a nós. Vocês perceberam que Davi começou a fazer uma pergunta específica acerca daquela cena? Ele ouviu umas pessoas dizendo no meio ali daquele exército: olha, o rei está dizendo que quem matar esse homem, ele vai acumular de riquezas, ou seja, ter riquezas em acúmulo. Ele pensou: opa, isso interessa. Ele disse: olha, ele vai dar a filha dele como esposa a quem matar esse gigante. Ele falou: opa, segundo item, e interessa. E ele disse: olha, até a casa do pai desse homem vai ficar isenta de pagar imposto aqui em Israel. Falou: 3 vantagens, 3 coisas boas para quem matar esse gigante. Mas aí é onde surge a pergunta. E a pergunta de Davi é: o que vai se fazer a quem matar este homem? E eles começam respondendo. Aqui, queridos, eu quero aplicar o primeiro princípio que aprendo com base nesse texto. Quem só enxerga problema, não vê oportunidades. Aquele exército inteiro de Israel só conseguia achar o problema. E o problema era grande. Um gigante, um homem guerreiro, um homem experimentado. Mas Davi permite-se com que salte aos seus olhos, com que ecoe aos seus ouvidos, não apenas o problema, não apenas o desafio. Ele não está focado em Golias e nem no que Golias representava, mas ele pergunta: o que há de se fazer ao homem que feria ele? O que vai acontecer a quem vencer esse filisteu? Davi ensina a mim e a você que quando nós tiramos o nosso foco e o olhar dos nossos problemas, a gente começa a enxergar as oportunidades que existem ao redor desse problema. Meu irmão, chega mais perto aqui, deixa eu falar contigo. Queridos, esse é um cenário onde as pessoas só querem fazer a gente enxergar problema. Eu me recordava de um homem que eu conheci ainda jovem, lá no Rio de Janeiro. A gente tinha uma maneira de chamá-lo, porque não sabíamos o nome dele. A gente saía do bairro onde morava e ia para uma outra cidade, um outro bairro, mais distante, para ir cultuar, para ir congregar. E nesse trajeto que fazíamos, passava por esse rapaz. E esse rapaz era vendedor de bananada. Já viu umas bananadazinhas mais gordinhas, assim, que tem um plastiquinho ali transparente, assim, né? Bananada. Ele vendia bananada no sinal. Obrigado, filho. E enquanto fazia isso, conhecia, é óbvio, muita gente. Tinha contato com muita gente. E diante desse cenário, ele também não tinha possibilidade de saber o nome das pessoas. Porque a gente vinha de carro, parava no semáforo, quando liberava ali, os carros já estavam indo, e eram muitos carros. E ele padronizou uma maneira de chamar todo mundo. Homem ou mulher, criança ou adulto. Ele olhava para nós e chamava: e aí, família? E esse era o jeito que nós respondíamos a ele.
Nós olhávamos para ele e dizia: e aí, família, tudo bem? E esse rapaz me ensinou uma das maiores crenças acerca do empreendedorismo. Ele chegava com as suas bananadas e chegava na porta do carro, no vidro do carro, e oferecia. E por vezes, as pessoas, e no nosso caso específico, nós também, não tínhamos um dinheiro trocadinho, uma moeda, para comprar uma bananada na hora. E a gente naturalmente dizia: não, obrigado, hoje não, e tudo mais. E ele tinha uma técnica de fazer com que a gente se tornasse freguês, fazer com que a gente se tornasse vinculado a ele. Às vezes ele olhava dentro do carro e percebia que para além do casal adulto, havia um filho, havia uma filha. E aí ele pegava ali, o sinal já estava quase abrindo, e ele falava bem assim: aí família, dá para a garotinha aí, ó. E dava uma bananada. E os filhos ficavam ali atentos, desejosos. E aí a gente às vezes dizia: não, mas eu não tenho dinheiro. Ele falava: não, está tranquilo, vai lá, Deus abençoe vocês. E a gente ia. Depois de um tempo vivendo isso, ora tinha dinheiro, pagava, comprava, ora era alcançado pela oferta dele, um padrão vinha para nossa mente. Qual era o padrão? A gente saía de casa. Quando a gente percebia que estava se aproximando desse lugar onde havia esse semáforo, e provavelmente estaria ali o família, meu irmão, você não tem ideia de como que ficava dentro do carro, todo mundo pedindo dinheiro. Tem dinheiro aí, tem dinheiro. Nós estamos chegando na bananada, o família está ali esperando a gente. Vê se tem moeda, junta aí um trocadinho, R$2 de onde está, não sei o quê. E a gente ia. E quando chegava lá, a gente contribuía, e às vezes era o inverso. A gente dava como oferta e falava: não, tá de bom tamanho, não precisa da bananada hoje não. E aí ia embora. Um dia, eu peguei um ônibus, fazendo esse mesmo trajeto, não fui de carro, não fui de carona, peguei um ônibus. E quem entrou no ônibus? O família. Sentou do meu lado e começamos a conversar. Na época ele me falou o nome dele, mas ficou tão mais fácil gravar que ele era o família, que o nome eu já não me recordo mais. E aí conversávamos, e ele falou para mim: olha, a bananada me deu condições de pagar um cursinho, desses que a gente faz antes de fazer um concurso, antes de prestar uma prova, um cursinho preparatório. E eu fiz um curso preparatório, trabalhava durante o dia, vendendo bananada, e o dinheirinho dali eu fui pagando o curso preparatório. E eu estou muito feliz, porque eu recebi a notícia hoje, eu passei para a Marinha, e eu vou me tornar um marinheiro, que era o meu sonho. Sabe, queridos, essa história tocou a minha vida. Às vezes a gente não tem noção que as oportunidades estão circulando ao nosso redor. Às vezes a gente não tem noção que elas estão a 1 metro de distância de nós, a alguns poucos quilômetros de nós, talvez no bairro vizinho, talvez na cidade vizinho, talvez a uma ligação diante de um amigo, diante de uma possibilidade, mas às vezes nós nos fechamos enxergando apenas problema. O povo de Israel só via problema naqueles dias. Eles olhavam para um homem e diziam: é gigante. Eles olhavam para o homem e diziam: é guerreiro. Eles olhavam para o homem e diziam: é um homem experimentado em batalhas. Tudo isso é verdade. Ele era guerreiro, ele era experimentado em batalhas, ele era gigante. Mas para além de toda essa realidade, havia uma oportunidade para quem se atrevesse a enfrentá-lo. E essas oportunidades não estavam sendo enxergadas por todos aqueles homens no exército de Israel. Até que chegou Davi. Quando Davi chega, querido, ele olha o cenário, ele se certifica que há possibilidades, que há oportunidades para além dos problemas que os seus olhos estão enxergando. Eu caminho
E chego na segunda aplicação. Esse texto também revela a mim, revela a você, que correr riscos às vezes é necessário. Eu sei, queridos, o quanto nós gostamos da segurança, o quanto nós gostamos do conforto de um ambiente seguro, do quanto a gente quer evitar correr riscos. Mas algumas oportunidades vêm vestidas de algo que se chama risco. É por isso que a maioria das pessoas não quer enfrentá-las. É por isso que a maioria das pessoas não quer correr atrás disso. Porque elas dizem, poxa, vai que dá errado. Vai que eu não consiga romper essa dificuldade. Vai que eu não tenho condições de vencer esse problema. O risco é grande. O risco me amedronta. O risco me impulsiona cada vez mais para baixo. Eu sofro uma pressão diante do risco. Grave o que eu vou te dizer. Correr riscos às vezes é necessário. Querido, eu não estou dizendo seja um inconsequente. É por isso que aqui eu afirmei que às vezes é necessário. Não corra risco diante de um cenário onde você já tem informações que vai dar errado. Não corra riscos diante de um cenário que as evidências dão prova de que não vai dar certo. Porque se nesse cenário você se atrever a correr riscos, olharão para você e vão te chamar de burro, vão te chamar de inconsequente, vão te chamar de menino. E talvez em algumas dessas afirmações estejam certos. A gente não precisa correr risco sobre qualquer circunstância. Mas tem alguns riscos que vale a pena. Tem alguns riscos que servem como ponte para nos levar até o ambiente onde estão as oportunidades. E a gente precisa, às vezes, correr esse risco. Davi viu em Golias um risco necessário a correr. Pastor, ele podia ter morrido, é verdade. Mas ele tinha como experiência ter salvado as ovelhas de seu pai, de um urso e de um leão. Não era qualquer pessoa. Tem horas que a gente olha para esse texto e pensa em Davi tocando harpa. Fala, como que pode um músico querer se atrever a enfrentar um gigante? Como que pode um arpista querer ir para uma área tão diferente, tão cabulosa? Não, meu irmão. Ele não é apenas um salmista. Ele não é apenas um pastor de ovelhas. Ele não está relax todo o tempo, não. Ele é um homem experimentado a enfrentar desafios. Deixa eu te dizer, os riscos pelos quais você deve correr são aqueles que você encontra em você condições para superá-los. Se você olha para dentro de si e enxerga que existem elementos em você, que a experiência, a vida, a trajetória já estão te carimbando como alguém preparado, enfrente os riscos. Corre atrás, porque logo depois deles você alcançará as virtudes das recompensas. Caminhe um pouco mais e veja o que Davi fez. Consultou, primeiro ouviu, depois consultou um homem. O que mesmo que vai se fazer? Responderam a ele:
ouviu pela segunda vez. O seu irmão ficou irritadinho e veio falar contra ele. Depois que o irmão deu o sermão, ele ignora o sermão e ele pergunta mais uma vez: pastor, será que ele não tinha ouvido direito? Será que quando ele perguntou, a pessoa que respondeu não explicou direito? Não, meu irmão, eu acho que quando ele ouviu certinho. Quando ele perguntou e responderam da primeira vez, ele ouviu direitinho. E eu acho que ainda assim ele sentiu necessidade de perguntar uma vez mais. Porque existe um princípio em tudo isso. Qual seria o princípio, pastor? Certifique-se quantas vezes for preciso antes de enfrentar os desafios. Tem gente que pega um mínimo de informação, acha que está preparado, acha que já sabe de tudo, se impulsiona a enfrentar o desafio, no meio do caminho descobre que não tinha todas as informações. No meio do caminho descobre que não está preparado o suficiente. E aí sabe o que acontece? Vai enfrentar um risco sem estar preparado, torna-se um derrotado naquela peleja. Meu irmão, a gente precisa certificar-se direitinho de qual é o cenário, quais são as oportunidades, quais são os riscos, o que me traz medo, o que me traz segurança, o que eu tenho lá na frente a enfrentar. A gente precisa se certificar. E por isso, meu irmão, pergunte tanto quanto for necessário. Pergunte a mais de uma pessoa. Verifique em mais de uma fonte. Vai. Até que você tenha todas as informações que precisa. Te encorajando assim a dar um passo adiante e enfrentar os desafios da sua vida. Eu gosto bastante da área de negócios, de empreendedorismo. E às vezes eu acho interessante como que as pessoas julgam-se prontas para um ambiente de desafios, pautado na sua própria experiência, e essa experiência sendo uma experiência limitada. Eu conheço um homem, um rapaz, ainda muito novo, que em nossa região se destacou como um bom empresário. Ele trabalha na área de pintura e repintura automotiva. E eu me recordo desse rapaz em 2 ambientes onde eu também estava. O primeiro local onde eu encontrei e conheci esse rapaz foi em uma agência do Sebrae. Lá estávamos eu para pegar algumas informações e abrir a minha segunda empresa. Lá estava ele para pegar algumas informações e abrir o que viria a ser o empreendimento que ele tem até hoje. Vivemos ali um dia de consultorias, de aprendizados, conhecemos um ao outro, trocamos contatos, fomos embora. Eu cuidei de providenciar o que precisava, ele provavelmente fez a mesma coisa. Em um outro tempo, nós nos encontramos pela segunda vez. Só havia visto esse rapaz uma vez, lá na agência. E quando nos encontramos pela segunda vez, estava ele com as documentações da empresa dele na mão. Estava eu com as documentações de minha empresa na mão. E estávamos indo fazer credenciamento de nossas empresas em uma das estruturas públicas da nossa região, uma prefeitura. E nos encontramos de novo. Eu olhei para ele, não sabia atualizadamente como ele estava, e lhe fiz algumas perguntas. Ele me contou, e naqueles dias ele participou de uma licitação. Preparado estava, ganhou.
passou a fazer um trabalho específico e foi crescendo, crescendo, crescendo. Talvez hoje ele seja o orgulho de muitos, porque um rapaz muito jovem conseguiu montar uma linda empresa que abençoa inúmeras famílias, porque tem vários trabalhadores, faz um excelente trabalho. Tudo isso porque, para além de sua competência pessoal, que provavelmente ele tinha, para além das habilidades que provavelmente ele cultivou, ele não negou-se a si mesmo o fato de buscar orientações e informações. Meu irmão, certifique-se quantas vezes for preciso antes de enfrentar os desafios. Davi fez isso. Davi se certificou e aí ele se sentiu pronto para enfrentar. Mas sabe qual é o outro detalhe que tem nesse texto? Que eu trago agora como mais uma aplicação. É que mesmo quando a gente já está prontinho, com o ideal em nossa mente, pronto para enfrentar o desafio, olha o que acontece. Naquele cenário, o irmão de Davi, Eliabe, chegou para ele e jogou um balde de água fria. Rapaz, você é presunçoso. Você está aqui só para olhar o ambiente de guerra. Onde estão as poucas ovelhas que você cuida do nosso pai? Você não deveria estar aqui. Um balde de água fria. Sabe por quê? Olha esse princípio. Quem não se sente encorajado a enfrentar os desafios, geralmente também não nos incentiva. Já viu isso? A pessoa não tem coragem para ela mesma ir. E quando ela está do nosso lado, ela diz: eu, se fosse você, não ia não. Rapaz, isso tem tudo para dar errado. Não vai dar certo. Assim se porta Eliabe diante de Davi, seu irmão. Meu irmão, em nome de Jesus, dê ouvidos apenas a palavras que vêm de Deus. Dê ouvidos a vozes que são movidas pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus usar alguém e te disser não vá, pense bem e não vá. Mas se as vozes que você tem ouvido são apenas de opositores, são apenas de gente pessimista, são apenas de gente que não tem coragem para enfrentar os mesmos desafios que você está se dispondo, não dê ouvido. Não dê ouvido. Por quê, pastor? Porque tem muita gente mal amada, tem muita gente que não é querida por si mesmo, tem muita gente que não se alegra com a conquista do outro. E a gente deve fugir dessas pessoas. Se você tem condições e compra um carro novo, às vezes feliz, você vai apresentar o carro a algum conhecido, às vezes parente. Algumas pessoas olham, ficam tão felizes com a sua conquista e dizem: nossa, que carro lindo, parabéns, Deus te abençoe. Isso é lindo, maravilhoso. Tem outros que olham e dizem assim: agora não sei como que você vai fazer para sustentar um carro desse. Não. Você já viu o preço da gasolina? Abençoado. Se não dá para você, não atrapalhe o outro. Se você não tem coragem, dá vaga, arreda daí e deixa outro ir adiante. Porque Deus sempre levanta corajosos para romper desafios. Sempre levanta corajosos para romper desafios. Saul chega para Davi e a fala de Saul é preocupado. Meu filho, você é apenas um jovenzinho, um rapazinho,
Lá é um homem grande, é um guerreiro. Sabe o que Davi faz? Davi olha para ele e diz assim, ó, não precisa ficar com o coração preocupado. Eu vou enfrentar esse gigante. Ah, meu irmão, de arrepiar. Sabe o que eu penso com isso? É um outro princípio. Não espere as condições ideais para enfrentar os desafios. Não espere as condições perfeitas. Sabe o que você deve fazer? Vá e faça. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que às vezes a gente fica querendo se preparar perfeitamente e perde a oportunidade. Às vezes a gente quer ser a pessoa que tem todas as condições e a oportunidade passa diante dos nossos olhos. Eu não estou dizendo com isso não se prepare, eu não estou dizendo com isso não corra atrás, mas eu estou dizendo, seja em que nível for que você está, não perde a chance, busque aproveitar as oportunidades. Eu tinha vivido uma experiência desgastante lá no Rio de Janeiro. Tinha tido uma oportunidade de emprego, mas não conhecia computador na época. Não sabia digitar uma frase que fosse naquele teclado. Olhava para aquele monitor lá, parecia que aquilo era um bicho-papão. E eu tive uma oportunidade incrível. Uma indústria farmacêutica estava pronta para me dar um emprego. Eu tive acesso ao dono da empresa, se tornou um amigo alguns meses antes. E ele um dia disse, olha, caso você mude de cidade e vá morar mais próximo de onde eu tenho a minha empresa, vem trabalhar comigo. E eu lembrei disso. E quando eu me mudei, eu pensei, é lá que eu vou. O sujeito já me fez o convite, já garantiu o emprego, é lá que eu vou. Fui. Ele me recebeu com muita alegria. Batemos um papo, foi muito legal. E ele disse, olha, vou apenas chamar meu filho para que ele faça o fechamento contigo. Agora, umas informações pequenas, ajustar salário, mas seja bem-vindo. E eu pensei, estou empregado. E chegou o filho desse rapaz, sujeito educado, gente boa. Chegou para mim e falou, olha, eu não sei o que você fez ao meu pai, mas meu pai gosta muito de você. Eu pensei, emprego está garantido mesmo. E ele disse, você já sabe qual é a área da empresa que você vai tomar conta? Eu pensei, nossa, tomar conta, coisa chique, né? Falei, não. Ele disse, você vai cuidar de todo o nosso estoque. Não deve ser um negócio tão difícil, né? E ele falou, vou te dar alguns exemplos. Você vai cuidar. E quando eu precisar de uma informação, você vai ter que saber quantas caixas de medicamento de cada marca específica existe aqui. Quantas caixas de um mesmo lote de medicamento existe aqui. Se eu precisar, você precisa me dar informação de quantos comprimidos, de quantas cápsulas de medicamento tem aqui. Aí eu já fiquei mais preocupado, porque eu pensei, esse negócio não é tão fácil não. E ele disse, você vai fazer isso mole, vai coordenar isso tudo numa planilha de Excel. Pensa num negócio que falou grego comigo. Se eu não conhecia computador, eu sabia lá o que era Excel. E ele abriu o computador, ligou, me deu um papelzinho. Aquele papel depois eu fui saber que eram fórmulas do programa Excel. E tinha umas contas embaixo que era necessário fazer. Sei quantos milhões de cápsulas, tantas caixas, tantas estantes, um monte de informação lá. Queridos, eu não sabia que no computador tinha uma calculadora embutida. Nem isso eu sabia. E eu fiz aquelas contas todas de cabeça, porque não tinha um papel e uma caneta.
Eu fui tantos milhões dividido por tanto, e fui tentando. Quando chegou ao final, ele tinha pedido apenas para mim imprimir o resultado. E a impressora estava em rede, não dava para imprimir diretamente, tinha que mandar para uma impressora que estava em outro computador. Eu ouvi tudo direitinho, mas nada disso fazia sentido para mim. Resumindo a história, depois de passar muito tempo, fazendo aquelas contas de cabeça, depois de colocar tudo aquilo naqueles retângulozinhos lá, que para mim era só retângulo, eu pensei, agora é a hora do imprimir. E eu vi que na parte superior direita tinha 3 negocinhos lá, um tracinho, um quadradinho e um xizinho. E eu pensei, o único de cor diferente era o X, que era uma cor mais escura. Eu pensei, deve ser aqui. E eu cliquei no X. Quando eu cliquei no X, abriu uma mensagem. Eu não li, mas vi que abaixo da mensagem tinha um sim e um não. Eu pensei, é sim, ué. Deve estar perguntando se é para imprimir? Sim. E eu cliquei. O que eu não sabia, que eu tinha acabado de excluir o arquivo. O rapaz chegou, eu estava na frente da impressora esperando sair o papel. E ele falou, conseguiu? Eu falei, consegui, só que o papel não sai. Ele disse, mas onde está o papel? Como que você fez isso? E depois de vasculharmos o computador inteiro e não achar nada, porque eu também não tinha salvado o arquivo, ele falou, olha, faz o seguinte, na entrevista que você fez com o meu pai, você falou que tem uma namorada, disse que ela faz curso técnico na área de computação, provavelmente ela sabe fazer isso aqui. Pede a ela, leva o papel, pede para ela te ensinar a fazer isso aqui, volta amanhã e faz isso, e o emprego é seu. Naquela hora eu me senti tão humilhado por não ter conseguido. Eu saí da empresa e tomei uma decisão de nunca mais voltar lá. Humilhado, mal. Pensei, eu não sei imprimir uma folha, não sei digitar um negócio, conheço nada de computador. Fui embora. Cheguei em casa, passei por uns dias de crise emocional, me imaginando incapaz para qualquer coisa, mas precisava correr atrás de um emprego. Preparei 7 currículos, distribuí em 7 farmácias. Uma delas, eles não queriam nem pegar o currículo. Não, aqui a gente já tem funcionário demais, pode levar o currículo. Eu tive que me manter firme, dizendo, eu imprimi 7 para entregar 7. Eu não vou fazer nada com essa folha em casa, fica aí. E eles pegaram e jogaram por cima dos medicamentos na prateleira. Fui para casa imaginando 6 lugares podem me ligar. Aquele ali com certeza não vai me ligar. E por incrível que pareça, o lugar que me ligou era aquela empresa. Cheguei lá, encontrei uma senhora, dona da empresa, que possuía 74 anos à época. Ela olhou para mim e disse assim, o que você conhece de computador? Eu pensei, tudo de novo. Falei, nada. Ela disse, você tem 1 semana para aprender a mexer nesse negócio. Daqui 1 semana, eu preciso saber se você sabe. Se você souber, o emprego é seu. Eu falei, ok. Nessa 1 semana de trabalho, fiquei sabendo que ela detestava computadores. Por isso ela fazia todo o controle manualmente. Pensei, nossa, de repente isso vem ao meu favor. 1 semana depois, eu sabia muito pouco, quase nada. Voltei para uma segunda conversa, uma espécie de entrevista. E ela falou bem assim, gostei que você aceitou o desafio. Você trabalhou durante 1 semana para dominar. Ela usava umas palavras que cada vez me deixavam mais tenso. Para dominar o trabalho com os computadores da empresa. E eu preciso te perguntar, você já sabe fazer tudo? E diante daquele cenário, eu precisava ser real.
E eu disse para ela: olha, sei muito pouco. Aprendi a ligar e fazer algumas poucas coisas. Ela olhou para mim e falou bem assim: olha, a sua sinceridade garantiu o seu emprego. Sabe o que eu quero te falar, queridos? Se o risco, se o desafio, se o medo não me fizessem aproveitar aquela oportunidade, eu não tinha conseguido aquela vaga. Às vezes nós não temos as condições ideais, às vezes nós não temos todas as ferramentas, mas é necessário não esperar as condições perfeitas, é necessário ir e fazer. E eu quero encerrar essa palavra trazendo o último princípio com base nesse texto. Tenha um objetivo claro e disponha-se a conquistá-lo. Davi tinha objetivos claros. Objetivos de Davi estavam muito nítidos diante dele. O primeiro grande objetivo de Davi era fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. Porque ele diz: quem é esse incircunciso para estar denegrindo a imagem do exército do Deus Altíssimo? Mais tarde, quando ele está de frente, Golias olha para ele e diz: acaso eu sou um cão, para que venhas a mim com um pedaço de pau? Ele diz: olha, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Ele tinha objetivos claros, para além do nome de Deus ser glorificado, que era o primeiro e mais importante objetivo. Ele queria todas as recompensas que Saul como rei havia prometido. E sabe o que aconteceu? Davi se tornou um homem rico. Davi casou-se com a filha do rei. A família de Davi ficou isenta de impostos, porque quando nós nos dispomos a enfrentar os riscos, a enfrentar os desafios, nós somos recompensados diante das oportunidades que Deus traz a nós. Meu irmão, não deixa não. De verdade, não deixe a TV te jogar para baixo. Não deixe o colega de trabalho te puxar para trás. Não permite aquela fala maliciosa de um ente querido, de um parente seu. Fundamente-se na palavra do Senhor e sobre a tua vida. Deus tem planos maiores, Deus tem sonhos melhores. Sobre a tua vida está decretada a bênção do Senhor, e não haverá encantamento, não haverá praga alguma que chegue à sua tenda. Que o Espírito Santo de Deus te faça um homem e uma mulher mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar por sua vida, quero te abençoar para você ter uma semana maravilhosa, abençoar a sua casa, abençoar o seu emprego. Eu quero fazer isso por você. Espírito Santo do Senhor, o Senhor tem nos dado vitória até aqui, Pai, e isso me faz crer que o Senhor continuará nos abençoando. Que a gente entenda, Deus, que nem sempre seremos poupados dos gigantes que temos que enfrentar, mas que clareie em nossa mente a ideia de que quando o vencermos, o Senhor nos presenteará com as tuas recompensas. Edifica cada servo do Senhor durante essa semana, Deus. Abençoe cada filho teu diante dos problemas a serem resolvidos. Eu profetizo uma semana de vitória. Eu profetizo o bloqueio contra pensamentos negativos, contra essa sorte, ó Deus, de caos que tem sido pregado.
E onde houver alguém profetizando caos, eu profetizo bênção. Onde houver alguém profetizando morte, eu profetizo vida. Onde tiver alguém profetizando um ambiente no controle do inimigo, eu profetizo todos os ambientes debaixo das tuas mãos e sob o controle do Senhor. Porque toda a autoridade foi dada ao Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. E eu reconheço, é o Senhor, o meu dono, o meu rei, o meu sustentador. Que seja assim para cada servo do Senhor também. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo de Deus.